Opa, aqui é o Marcelo e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como melhorar o aproveitamento dos alimentos em confinamentos. Para a gente falar sobre isso, a gente tem que partir da premissa que o confinamento é um negócio como outro qualquer, é uma empresa. E se você está preparado para considerar o seu confinamento como um business de verdade, então aperta os cintos e vamos conversar um pouquinho aqui. Quando a gente fala em negócio, a gente fala em despesa e em receita. E a principal despesa do confinamento, você sabe, todo mundo sabe, é a alimentação, com certeza. Eu vou te mostrar hoje onde você perde dinheiro com alimentação no confinamento e por que isso pode realmente mudar o jogo. Agora é o seguinte, quando uma porta está fechada, você não consegue ver o outro lado. Você só conhece o lado de cada porta. Você não consegue enxergar além. Isso que a gente vai conversar hoje, a gente não consegue ver, mas a gente mede e sente no bolso. Então, vamos abrir essa porta e enxergar além do que temos visto hoje em termos de realidade de negócio. E para falar de confinamento, a gente tem que voltar lá em 1961, na cidade de Ourinhos, na propriedade do senhor Jacinto Ferreira de Sá, onde a gente tem registro do primeiro confinamento de gado de corte do Brasil, que era totalmente coberto e concretado. De lá para cá, muita coisa mudou. Para você ter uma ideia, em 1961, o consumo de carne bovina no Brasil era 25 quilos por habitante. Hoje está quase 100 quilos por habitante. Isso por ano, né? 100 quilos por habitante ano. Agora imagina tudo que mudou nesses 59 anos, desde 1961 até hoje. Tudo que mudou na economia em termos de inflação, de valorização da moeda, tudo que mudou no perfil de consumo da população, que aumentou bastante. E qual vai ser o próximo passo? Eu arrisco a dizer que o próximo passo é a maneira como os profissionais, os proprietários, os acionistas, enfim, como vamos encarar a gestão dos confinamentos. E mais que isso, como vamos conseguir instituir processos que levem a uma padronização da produção da nossa carne. Porque hoje está todo mundo muito contente, muito animado. É uma época muito boa para a gente conversar de mudança e mudança para coisa boa. Hoje nós estamos vivendo uma situação de valorização da arroba acima de R$ 200. Estamos vivendo uma realidade de recorde de exportação de carne bovina. Enfim, nós estamos num momento muito propício para investimento em pecuária de corte, em confinamento. Bom, então vamos falar de alimento, que é o foco da nossa conversa hoje. Então nós vamos começar com uma brincadeira, né? Dando nome aos bois. O que de verdade é um alimento de alto valor nutritivo e o que de verdade é um resíduo que também tem o seu valor nutritivo e deve sim ser usado para a viabilização do menor valor de arroba engordada. Vamos voltar um pouquinho lá atrás e entender que no começo, né, dos confinamentos, e isso é cíclico, né? Existiam algumas matérias-primas que eram não valorizadas ou não valoradas pela indústria, que muitas vezes atrapalhavam a indústria, ou seja, era um problema, era o resto da produção, o resíduo que precisava ser eliminado. E esse resíduo não tinha muito um destino. Então, muitas vezes, esse resíduo ele era doado para os produtores, ou às vezes a usina entregava e cobrava só o frete, enfim. O fato é que o tempo passou, e esses resíduos passaram a ser valorados. Por quê? Porque simplesmente aumentou a produção de carne, aumentou a procura e a oferta ficou relativamente menor. Apesar da indústria também ter crescido, por exemplo, a indústria cítrica também cresceu. Porém, a necessidade, a procura pelos derivados da indústria cítrica cresceu mais do que a indústria. Ou seja, num cenário onde tem um pouco de escassez, a valorização é maior. Mas o que são realmente os resíduos? Resíduo é tudo que não é aproveitado pelas atividades humanas, seja nas nossas casas, nas residências, seja na própria indústria, seja no comércio, ou seja, produzimos, utilizamos produtos e matérias-primas para os processos e sobra alguma coisa. Isso é resíduo.
E esse resíduo, no caso, resíduo ali da indústria de alimentos, que muitas vezes a gente usa nos confinamentos, eles têm teores variados de matéria seca, ou seja, teores variados de umidade, por consequência, e também teores variados de água livre. E esse é o grande vilão. Vou explicar um pouco mais tarde esse conceito de água livre, para a gente entender melhor. Mas o que a gente precisa saber agora é o seguinte, que o nosso clima é quente, é úmido, e esses resíduos tem alto teor de água livre, ou seja, essa água está pronta para reagir e para iniciar os processos de decomposição, que podem ser mais rápidos ou mais demorados, dependendo do clima, da matéria-prima, do lugar, enfim. Tem algumas variáveis aí que influenciam. Mas o fato é que, dependendo do grau de decomposição desse alimento, ou seja, desse resíduo que a gente está usando, ele pode ser considerado lixo ou não. Tem um espaço grande para discussão aí. Bom, mas nós sempre usamos resíduos nos confinamentos, né? Isso é uma realidade. E esse resíduo, ele pode fazer mal para o boi? Pode sim. E aí nós temos que considerar também a estocagem desse resíduo. Se por um lado a indústria também precisa gerenciar os estoques para poder conseguir um valor melhor na hora da venda, muitas vezes ela precisa vender rápido para desocupar o espaço, muitas vezes ela precisa segurar um pouco para poder ter um valor melhor por esse subproduto, que na verdade passou a ser um produto para a indústria agora isso. Por outro lado, lá no confinamento, a gente também precisa observar essa movimentação de preços, de valores, para comprar no momento estratégico. E muitas vezes isso nos obriga a armazenar esses produtos por um tempo maior. E aí sim nós temos um problema de armazenagem que pode ser nosso e que pode ser da indústria, se ela não for bem feita ou se esse produto não tiver uma quantidade mínima de matéria seca, ou seja, um produto muito úmido, melhor dizendo ainda, se esse produto tiver uma alta atividade de água, ele vai ter sim água livre e vai reagir produzindo toxina, levando à proliferação de fungos e bactérias. E é isso sim que contamina, que deteriora, que apodrece, que estraga o alimento, prejudica o ganho de peso dos bois e muitas vezes você não percebe porque não leva a uma sintomatologia clínica. E como eu já disse antes, quanto maior a atividade de água de um alimento, ou de um subproduto, de um resíduo, maior a chance de ter desenvolvimento de fungos e bactérias que produzem as toxinas. Isso acontece com vários resíduos, como por exemplo a polpa cítrica, o milho, o resíduo úmido de cervejaria, as silagens. E aí você pode pensar o seguinte, bom, mas o boi é rústico, o boi aguenta, né? Eu sempre fiz isso. Você também pode pensar o seguinte, bom, mas isso é o que eu tenho para usar, eu sempre usei isso e sempre deu certo, né? Você também pode pensar o seguinte, bom, não tenho o que fazer, esse é o único jeito de engordar boi. Mas o fato é o seguinte, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, de preferência uma boa desculpa, aquela que você tem certeza que é verdade, porque você criou essa desculpa. Então nós vamos mostrar aqui algumas maneiras de dar um jeito nesse problema. Porque na verdade as consequências no confinamento podem ser, quando você tem alimentos muito contaminados, você vai ter surtos, você vai ter mortes, você vai ter problema clínico nos animais. Isso é muito grave, mas não é comum de acontecer. O que é comum é o seguinte, quando a contaminação é baixa, ou seja, os alimentos estão pouco contaminados e você não percebe essa contaminação. Você não tem uma redução de consumo importante, você não tem nenhum sintoma clínico, os bois estão bonitos, você está olhando, está vendo eles engordar e você não tem um sistema de medir, de mensurar o ganho diário de peso. Claro que hoje em dia nós estamos assistindo aí a algumas tentativas com maior ou menor grau de sucesso de se medir o ganho de peso diário desses animais durante o confinamento, ou seja, através das balanças colocadas de várias maneiras dentro dos confinamentos, e aí muda tudo porque aí você sabe o que está acontecendo, mas na grande maioria dos casos não é isso que acontece, porque esses alimentos que estão pouco contaminados, eles roubam energia do animal, porque o animal precisa gastar energia para limpar o organismo dessas toxinas, né? Para se desintoxicar. Isso acontece no fígado principalmente. E isso reduz o ganho de peso, reduz a conversão alimentar. E aí você tem um inimigo dentro do confinamento.
Você tem uma boa equipe treinada, você está cada vez mais instituindo processos dentro do seu confinamento, métricas, você tem até bonificações para as metas que são atingidas, por exemplo, por leitura de coxo, por consumo, enfim. Você tem dietas bem feitas, você tem alimentos bons, mas você não atinge o ganho de peso. Os animais estão bonitos, como eu já disse anteriormente, mas a hora que você fecha as contas no final do ciclo, o resultado quase foi atingido, mas não foi. E quanto faltou para chegar lá? Quando você compara com os anos anteriores, quando você compara com a meta de ganho de peso estimada pelo seu programa de formulação, quando você compara com outros lotes dentro do mesmo giro, quanto faltou para você chegar na sua meta? E aí você escuta falar assim, mas o fulano, o ciclano, alguns vizinhos que estão ali perto de você, alguns amigos também não atingiram. E eventualmente esses amigos podem até comprar a matéria-prima do mesmo lugar que você. E aí você tem uma boa desculpa, ou seja, esse ano foi diferente, ou esse ano a gente não atingiu. E realmente é uma boa desculpa que você aceita bem, porque não foi só com você, aconteceu com outras pessoas também. E quando a coisa não tem assim muita explicação, isso pode ser sim contaminação leve nos alimentos, que estão roubando energia do animal. E por isso você não consegue chegar exatamente naquela sua meta de ganho de peso que foi determinada pelos seus técnicos, que foi executada pela sua equipe. Então hoje nós vamos falar um pouco de contaminação dos alimentos, de umidade, de atividade de água, de proliferação de fungos, de produção de micotoxinas, de como essas micotoxinas afetam o ganho de peso e o que a gente consegue fazer para resolver esse problema. Bom, e já que eu estou aqui na Flórida mesmo, trabalhando, eu resolvi começar falando de laranja. Como a gente sabe, ou talvez você não saiba, a Flórida foi o primeiro estado que começou a ter um processamento em larga escala para a produção, na verdade, de suco de laranja. Um processamento de laranja para a produção de suco em larga escala. E isso aconteceu no ano de 1920. Mas aí, como a gente sabe, né, e a gente ouve muito falar que Deus é brasileiro, né? Aqui nos Estados Unidos, muita geada começou a afetar muito a produção local e o fornecimento de suco para o mercado começou a ser prejudicado e precisou então achar uma outra maneira, abrir o espaço para que outros produtores de suco pudessem vender. E no Brasil, em 1960, a gente inaugura então a produção industrial de suco de laranja. E o que a gente tem a ver com isso é o seguinte, é que para cada quilo de laranja esmagada, 50% é suco, 50% é resíduo. Então a indústria de laranja sempre teve um problema, ou melhor, tinha um problema lá atrás com esse resíduo. E esse problema virou uma solução, porque é justamente esse resíduo que nos interessa na produção de carne. Esse resíduo ele é processado de duas formas até se tornar próprio para o uso, né, na alimentação dos ruminantes. E o bagaço de laranja é composto da casca, da película, das sementes e da polpa propriamente dita. Esse material ele é processado, ele é desidratado, ou melhor, ele pode ser fornecido in natura ou pode ser fornecido pelletizado normalmente. Existem alguns relatos também de ensilagem desse material, sem muito sucesso. Se você tem alguma experiência com isso, eu gostaria até que você deixasse aqui no comentário, porque pode ser uma alternativa interessante. Normalmente o que acontece é, depois que a laranja é colhida, lavada, ela vai lá para a indústria, ela é esmagada, sai o suco e aí esse bagaço ele é triturado, ele é misturado com cal, ele passa por um processo para que a água presa, a pectina solte, e aí finalmente essa água é prensada, esse bagaço é prensado para tirar o excesso de água e depois é secado em altas temperaturas, finalmente pelletizado e fica disponível para o consumo então dos animais. E a polpa é um excelente alimento, a gente já sabe disso, né? A polpa é rica em pectina, ela melhora a fibra da dieta, ela é uma maneira de adensar a energia da dieta, reduzindo a incorporação de amido na dieta, e isso ajuda muito na parte de ambiente ruminal.
né? E ajuda muito em termos de evitar acidose ruminal. Então, que a polpa é um excelente ingrediente, a gente já sabe, a gente já viu um pouco do processo, mas qual é o problema da polpa? O que pode acontecer com a polpa, seja ela úmida com alto teor de umidade, seja ela pelletizada com mais ou menos 8% de umidade. A polpa úmida in natura, ou como a gente fala, né, a casca de laranja, ela tem algumas propriedades interessantes. Ela confere palatabilidade em algumas dietas, ela tem 80% de água, então muitas vezes ela combina bem com dietas que tem a base de bagaço de cana, seco, né? Ela é um ingrediente energético. O que a gente precisa saber realmente é quanto a gente está pagando na tonelada da matéria seca para poder analisar a viabilidade dela na incorporação das dietas. O que a gente não fala é que normalmente ela é mal conservada, ela é mal armazenada. Ela fica normalmente exposta com uma fermentação a céu aberto, tendo aquele efluente que contamina o ambiente, e a cada 7 dias ela perde 35% do seu valor nutricional, ou seja, nós estamos deixando de aproveitar um recurso que já foi comprado, um dinheiro que já foi investido. Então, se você tem alguma experiência na ensilagem da polpa úmida, por favor, deixa novamente o seu comentário aqui, porque é um tema que a gente tem bastante interesse. Na polpa pelletizada, a gente não tem mais o problema dessa fermentação, porque ela é um alimento muito estável, com alto teor de matéria seca. Agora, você sabe qual é o principal problema que acontece na armazenagem da polpa pelletizada? É que ela tem um alto poder higroscópico, ou seja, um poder de absorver a água mesmo do ambiente. Então, é como se ela puxasse essa água do ambiente, aumentasse a umidade dentro do pellet, e essa umidade lá dentro favorece o desenvolvimento de fungo e às vezes até processos fermentativos que levam à combustão espontânea dessa polpa. Ou seja, é um material que puxa muita água do ambiente, e aumentando a umidade, essa água entra dentro do pellet, aumenta a umidade do pellet, e aí os fungos proliferam ali dentro e produzem micotoxinas. E essas micotoxinas são absorvidas quando o animal se alimenta dessa polpa cítrica lá no confinamento. Só para dar um exemplo disso, um grupo de micotoxinas muito perigoso que pode estar presente na polpa cítrica são as aflatoxinas, que levam até mortes de animais, que tem registros na literatura brasileira em confinamentos aí de 3 mil animais, morrendo 150 animais por efeito de contaminação por aflatoxina em polpa cítrica. Então, se a gente sabe que a polpa pelletizada tem esse alto poder higroscópico, a gente tem que armazenar ela num lugar ventilado para que essa umidade não aumente, e isso não é muito fácil de acontecer. Então, procurando na literatura, você também vai ver que deveria se armazenar no máximo 60 dias uma polpa pelletizada. Mas a nossa realidade não nos permite, né, nos dá esse luxo, vamos dizer assim. Nós temos sim que comprar no momento onde o valor está mais baixo, né, pagar menos e ser capaz de armazenar por um período muito maior. Agora, por que essas micotoxinas te atrapalham? Te atrapalham porque o animal se alimenta do resíduo, né, ou do produto contaminado com micotoxina, absorve isso e ganha menos peso, porque ele tem que gastar energia para mandar essa toxina embora. E nós estamos no Brasil, o Brasil é um país de clima quente e úmido, e essa condição é favorável para o desenvolvimento dos fungos. Então, se a gente tem um alimento que tem alta atividade de água, armazenado num clima quente e úmido, nós vamos ter proliferação de fungo e produção de micotoxina. Agora, tem mais de 400 tipos diferentes de micotoxinas que podem estar presentes nos alimentos. Tem algumas principais que eu vou até falar o nome aqui para você ficar um pouco familiarizado com isso, que são as aflatoxinas, os tricotecenos, são os alcaloides do ergot, são as ocrotoxinas, por exemplo, as fumonizinas, né, por exemplo. Mas o importante é a gente saber que, devido ao nosso clima, elas vão estar presentes nos alimentos que tiverem alta atividade de água. E por que isso atrapalha? Atrapalha porque a gente não consegue ver as micotoxinas presentes nos alimentos. Então, por exemplo, lá atrás, no ano de 1960, nós tivemos lá na Inglaterra um problema que morreram 100 mil perus. E desde lá, as faculdades, as instituições, ou seja,
A ciência começou a estudar, né, o efeito dessas micotoxinas, começou a estudar as micotoxinas propriamente ditas, e eles descobriram naquela época que essas toxinas vieram de um farelo de amendoim. De lá para cá, a gente começou a conhecer vários tipos de micotoxinas e os riscos que elas levam. No nosso caso, nós estamos falando de uma intoxicação moderada, onde eu não consigo ver os alimentos contaminados e nem sintomas dos animais. E isso sim me atrapalha. Essas micotoxinas, elas são produzidas pelos fungos em dois momentos, pré-colheita e pós-colheita. Os fungos de campo produzem as micotoxinas pré-colheita e os fungos de armazenagem as micotoxinas pós-colheita. Mas quando a gente tem condições adversas, essas duas micotoxinas, ou seja, esses dois tipos de fungos, eles podem estar presentes nos dois momentos, aumentando muito o nível de contaminação e muitas vezes produzindo mais de um tipo de micotoxina no mesmo alimento. E esse efeito, a gente chama de efeito sinérgico, é muito pior, porque é como se um, junto com o outro, fizesse 3 ou 4 vezes mais mal do que uma micotoxina sozinha. E isso é muito relevante quando o animal está confinado, porque quando o animal está no campo, numa situação tranquila, recebendo uma boa forragem, uma boa suplementação mineral, ele está com a imunidade mais forte, ele está com um menor estresse, na verdade. Ele está no seu ambiente natural, com baixo desafio, com baixo estresse, com uma boa condição de forragem, com uma boa nutrição, a defesa dele está boa. Então ele até tem ingestão sim de micotoxina que está presente também no campo, mas ele consegue se resolver bem. O problema é lá no confinamento, quando nós temos um alto desafio de dieta, por exemplo, uma dieta rica em energia, né, uma alta densidade energética, um desafio muitas vezes que está levando a uma subacidose ruminal, e isso é correlacionado sim com uma queda na imunidade do animal. A gente já sabe disso, aliás, a gente está cansado de saber disso. E aí sim essas micotoxinas não conseguem ser neutralizadas de uma forma que prejudique o ganho de peso. Então o animal tem que usar energia para se livrar dessas micotoxinas e com isso ele ganha menos peso. E se a contaminação é baixa ou moderada, a gente não percebe isso. Então nós estamos falando no Brasil, que evoluiu muito, dos sistemas de confinamento que evoluíram muito, da raça que evoluiu muito, dos ganhos de peso que a gente tem hoje, dos ganhos de carcaça, dos rendimentos de carcaça que evoluíram muito, e nós estamos falando que muitas vezes a gente tem um problema que não detecta e vai lá e tira um pouco desse ganho de peso. E você não sabe o que é normalmente, isso é sim presença de contaminação, presença de toxina que leva a uma queda nesse ganho de peso. Quando a gente fala de micotoxina, é muito comum a gente lembrar dos alimentos muito úmidos. Mas e o milho? O milho também é contaminado? Sim, o milho também é contaminado normalmente por fumonizina e outras micotoxinas, normalmente em níveis baixos, a não ser que esse milho tenha caruncho. Milho carunchado, né? A gente fala que caruncho, gorgulho, enfim, né? alguns parasitas ou insetos, né? Que vão lá e eles comem, vamos dizer mais fácil assim, eles comem lá o miolo do milho, germe, enfim, eles produzem calor e umidade no interior do grão. Calor e umidade, já falamos anteriormente, é receita para fungo crescer. Então o milho que tem caruncho, ele tem potencialmente a chance de estar com uma contaminação muito mais alta por micotoxina, e se você fizer análise você vai constatar isso. Mas normalmente o milho é uma matéria-prima que também se contamina facilmente por micotoxina, e se a gente pensar que 60% do volume utilizado na alimentação animal de bovinos, suínos e aves é milho. E se a gente pensar que o milho é o maior componente das dietas de frangos, suínos e dos ruminantes, obviamente, nós vamos dizer o seguinte, que esse milho contaminado é ingerido por esses animais e depois ele é ingerido pelo homem. E vale também lembrar que a micotoxina também é uma questão de saúde humana, porque o animal come o milho contaminado e nós tomamos o leite ou comemos a carne desse animal, então essa micotoxina que está na carne vem para a gente e chega a causar problema de saúde no ser humano. Esse problema ele é agudo, não é agudo, ele é crônico, muitas vezes pode ser nem diagnosticado, mas talvez você já tenha ouvido falar de algum amigo que morreu de cirrose hepática sem nunca ter ingerido uma gota de álcool, mas
consumia alimento contaminado com micotoxina todo dia e levou sim a um dano hepático. Então também é uma questão de saúde no ser humano. Agora, os efeitos nos animais, eles podem ser diretos quando essas micotoxinas elas diminuem a resistência imune, ou seja, a resistência desses animais contra infecções, e aí a gente tem problemas de diarreia e problemas de pneumonia, e afetando nível de rebanho, devido à queda de imunidade que esses animais têm pela ingestão crônica, ou seja, o animal está confinado, está consumindo a mesma dieta, e se essa dieta está contaminada, normalmente ela está em graus variados, ela leva o problema todo dia e frequente, e esse efeito ele é cumulativo, e aí a gente vai ter problemas de pneumonia, diarreia, por exemplo, a nível de rebanho, não em um animal ou outro somente. Agora, o inimigo invisível vem quando essa contaminação é baixa. Aqui as micotoxinas, elas não são percebidas nos alimentos, elas entram no organismo do animal, elas precisam de energia para ser eliminada, em vez do animal destinar essa energia ao ganho de peso, a colocar carcaça, ele gasta energia para mandar a micotoxina embora. E aí a gente tem redução do ganho de peso, na conversão alimentar. Isso a gente só percebe muitas vezes lá no final do ciclo. E aí o confinamento pode entrar num ciclo vicioso, ou seja, eu preciso diminuir um pouco o investimento na hora de comprar comida para poder arredondar a conta, mas quando eu compro um alimento mais barato, eu compro um alimento mais contaminado, com maior teor de umidade ou com tempo de armazenagem maior, que precisou, alguém precisou baratear, ou seja, vender mais barato para poder girar, e eu compro um alimento mais contaminado tentando melhorar, porque eu não estou conseguindo atingir o meu resultado só por um pouco. Aí, bom, então o que eu faço? Eu vou diminuir um pouco o custo desse alimento, só que a hora que eu entro com esse alimento mais contaminado, eu tento resolver dessa forma, entro com esse alimento mais contaminado, na verdade, eu acabo levando a um prejuízo um pouquinho maior e ganho um pouco menos peso. E aí eu fico num ciclo vicioso, tentando resolver de uma forma que não é efetiva. Ou seja, eu tento atingir a meta reduzindo um pouco mais o custo da alimentação por dia. Só que eu ainda ganho um pouquinho menos peso, porque comprei um alimento mais barato que tinha um pouco mais de contaminação, e essa micotoxina que estava ali roubou um pouquinho mais de energia do que já vinha roubando antes. Quando de uma hora para outra eu pego um alimento, uma contaminação um pouco mais importante, aí eu tenho diarreias. Aí sim eu perco tempo, eu perco alguns dias, eu preciso muitas vezes tratar, ou eu preciso esperar, às vezes eu tenho redução de consumo, e aí o meu prejuízo é maior. Essa não é a melhor maneira para resolver esse problema. Existem outras maneiras. Então, quando a gente vai comprar um alimento que é barato, a gente tem que pelo menos ter uma boa ideia da atividade de água desse alimento. Eu tenho que saber o que eu estou comprando. É lógico que eu tenho que buscar o menor custo. É evidente, nós estamos aqui para isso. Porém, precisamos sempre considerar o que a gente está pagando mais barato, quanto a gente tem realmente de matéria seca e, mais que isso, qual é a atividade de água desse alimento, porque isso está diretamente relacionado à potencial chance dele produzir micotoxina. Então, finalmente, eu preciso conhecer o meu problema. Se eu sei que eu tenho um alimento com alto teor de água livre, eu vou fazer análise desse alimento para saber se ele está contaminado por micotoxinas. Existe uma maneira correta de coletar amostra, existem testes mais confiáveis, e você tem que ter uma orientação técnica para fazer isso, porque na verdade são volumes muito grandes de comida e você precisa ter uma amostragem significativa para realmente saber se esse resultado é confiável ou não. Uma vez que eu sei que eu tenho problema, eu preciso neutralizar essas micotoxinas. A maneira mais fácil de fazer isso é usar os adsorventes pré-bióticos de última geração. Esses adsorventes eles fazem o seguinte, eles são misturados no alimento, lá dentro do animal eles se ligam à micotoxina e impedem que ela seja absorvida e ela é eliminada nas fezes. Esses compostos eles são argilas vulcânicas como a bentonita, são paredes celulares de levedura, na verdade, de alguns tipos diferentes de levedura que têm efeito melhor, alguns têm efeito melhor, outros efeitos pior, mas
Os mais modernos têm um blend de parede celular e de levedura que disponibilizam mananooligosacarídeos e beta-glucanas, que são muito importantes. Tem imunoestimulantes também, aliás, as beta-glucanas elas agem como imunoestimulante, também tem os minerais glicinatos que agem como imunoestimulante. E finalmente tem as bactérias que fazem a neutralização por biotransformação. Em geral, a gente vê que o que mais funciona são as argilas vulcânicas, que têm alta capacidade de adsorção, os prebióticos, mananooligosacarídeo, os imunoestimulantes, que são as beta-glucanas e os minerais glicinatos, e também algumas bactérias bioativas que neutralizam por biotransformação. Na verdade, tem dois tipos de neutralização. A mais comum é a adsorção, ou seja, por exemplo, a bentonita, que é uma argila vulcânica, ela se liga a essa micotoxina dentro do animal, misturada com a comida, e em vez do animal absorver essa micotoxina, a molécula é eliminada nas fezes. E como esses adsorventes funcionam no campo? Os adsorventes com prebióticos, eles têm se mostrado benéficos nos confinamentos porque eles neutralizam o efeito das micotoxinas e melhoram o ambiente ruminal. Então, lá no campo, em situações de contaminação normal, se você considerar propriedades que já fizeram uso de adsorvente, você observa que em média tem 260 gramas de ganho de peso adicional quando você compara com os lotes anteriores que não eram tratados. Ou seja, você tem tudo funcionando, a dieta é bem feita, os procedimentos são bem feitos, mas você tem uma contaminação que você não conseguia ver. E aí você vai e entra com esses adsorventes prebióticos e aumenta essas 260 gramas, significaram 15% de ganho de peso adicional nesses lotes tratados, quando comparado com os anos anteriores, com outros lotes anteriores, enfim, com os outros resultados da mesma propriedade, considerando o mesmo tipo de animal. Agora, quando a contaminação é alta e já tem sintomatologia clínica como diarreia a nível de rebanho, é possível observar um ganho de peso adicional de até 742 gramas por dia, ou seja, aquele lote que não estava sendo tratado, estava muito afetado, foi tratado, depois do tratamento passou a ganhar 742 gramas por dia. Isso significou 62% de incremento no ganho de peso, isso numa situação clínica. Isso é comum? Não é comum. O problema clínico é mais raro, mas quando acontece, o resultado é assustador. E aí a gente percebe que quando a gente não está vendo o problema, ele está lá na surdina, esse inimigo está lá dentro. Quando o problema é clínico é muito fácil, quando está tudo muito bem, mas está faltando alguma coisinha para chegar naquele ganho de peso, ou quando eu atinjo a meta, mas eu tinha potencial para chegar num pouco mais, aí sim nós estamos diante de uma contaminação leve, com prejuízo, na verdade, né? Prejudicando o ganho de peso desses animais. Bom, então hoje a gente falou de algumas coisas. Começamos falando lá atrás do primeiro confinamento, depois a gente falou de tudo que evoluiu no perfil de consumo de carne no mundo, tudo que evoluiu dentro dos nossos confinamentos aqui no Brasil. A gente falou um pouco de alimento, falou um pouco da laranja, da polpa cítrica, falou do milho, falou das micotoxinas, falou que muitas vezes a gente não consegue ver o problema e a gente falou uma maneira de resolver esse problema de uma vez por todas. Agora, eu deixo o seguinte recado: se você quer, você tem um jeito. Agora, se você não quer, você vai continuar com uma ótima desculpa.